Olá, bem-vindos a mais um Papo Sem Ruptura. Gustavo Fioco aqui na área, mais um episódio com vocês e, obviamente, sempre me acompanhado com um grande amigo, Carlos Aguiar. Carlão, fala Carlão, tudo bom? E aí, Fioco, tudo bem? A voz tá boa, hein? Tá boa, cara. A vozinha é aquela de radialista, sabe? Canções de amor, traduções simultâneas, lembra dessa? Boa. Teletradução, gente. Teletradução, exato. Vamos colocar algo em inglês aí, traduzir pro português. Já que o Tessaro já soltou a voz também. Tessaro, tudo bem aí? Tudo ótimo, gente. Ficou muito bom estar aqui de novo. Bom. Futida, junto conosco, novamente. Por sempre tudo na boa. Bora pra mais um. E a Ju, que eu vou começar a chamar Ju, ou chamou de Juliana. Eu não sei ainda. Não, pode chamar de Ju. Já tá pessoal, obrigada. Obrigada pelo convite de novo, de estar aqui com vocês. Bem-vinda, Ju, novamente. Bom, vocês estão vendo aí novamente no título desse episódio, né? Vamos falar de perspectivas para 2022. A gente não precisa falar se a gente está gravando esse episódio em 2021 ou em 2022. O que a gente pode falar para vocês é que Feliz Ano Novo, porque esse episódio vai no ar depois do dia 1º de janeiro. Então, já aproveitando aí para desejar um feliz 2022 para todo mundo já logo de cara. Aí. E aqui com a nossa... só rojão aí, Carlão. Espero que ninguém tenha passado a virada de ano assistindo a virada da Globo lá, como é que chama? O programa da virada, né? Que é deprê demais, né? 1º de janeiro. Você também Como gosta não? disso? Mais um ano de pandemia. Não tem o show do Pelo Roberto amor de Carlos? Não vai ter show Tem do Roberto Roberto Carlos esse ano? É do Natal. Roberto Carlos é do Natal. Ah, é do Natal? Pô, então já teve. Já teve. Olha, entregando a da gravação. Você finge muito bem, Carlão. Parabéns. Cara. Você é um ator fantástico. Mas olha essas mentes insanas que estão hoje para dar uma polida na nossa bola de cristal e falar um pouco de 2022 aí e o que pode acontecer com relação a impactos e tendências, né, na cadeia de suprimentos para 2022. E com certeza é um ano que segue, né, essa batida da pandemia, e-commerce ainda forte, omnichannel, enfim, todos esses assuntos a gente já abordou bastante, né, nos últimos episódios, mas isso provavelmente continua sendo aquela tendência mais na crescente que a gente vai ver em 2022, então tem vários outros assuntos, a gente vai falar toda a questão de Last Mile as a Service também, a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto, enfim, vamos aqui polir a nossa bolinha de cristal com embasamentos técnicos, obviamente, que é por isso que estamos aqui, para trazer um pouco de conhecimento e preparativos para 2022. Então vamos lá. Falando de 2022, né? Nada melhor do que começar de novo, obviamente, com o comportamento do consumo, que é isso que direciona muitas das ações da cadeia de suprimentos. Então, a gente está vendo aí, obviamente, crescimento, né, na questão da vacinação, terceira dose já vindo, né, também com força, então isso traz um pouco mais de segurança com relação a contatos sociais, né, um pouco mais não digo de previsibilidade, não sei, mas de segurança mesmo com relação à pandemia, né? O que esperar desse comportamento para 2022 dos consumidores? Como que a gente está vendo 2022 aí, gente? Tessaro, não sei se você quer já pular e jogar seu oráculo. Então, olhando aqui as tendências, né, ou vulgarmente olhando a bola de cristal, né, o que eu vejo é que, assim, vai ter uma abertura maior, tem um movimento, uma pressão para o aumento do consumo presencial, né, mas muito integrado com o modelo online, né? Eu acho que essa é uma tendência que não vai morrer. Eu acho que talvez tenha uma reversão um pouquinho puxada um pouco mais pro offline, né? O pêndulo vai virar um pouco mais esse lado, principalmente pela abertura, né? As pessoas aparentemente elas estão clamando ainda por essa interação, por essa experiência na física, então acho que vai ter uma puxada um pouco do pêndulo para esse lado, mas
grande módulo, essa tendência da integração do online e offline vai continuar muito forte para 2022, e isso não vai se perder nesse ano, né? Perfeito. Algo que eu vi de tendência de e-commerce também que eu tenho notado a gente fala muito do e-commerce do business to consumer, né? No B2C ali, que às vezes a gente como consumidores somos os mais impactados, né? Mas também esse crescimento no B2B, né? Eu vejo situações de por exemplo, onde um consultor de um determinado produto precisa vender. No agronegócio isso funciona muito, né? Então o promotor de vendas precisa ir numa fazenda para venda de determinado produto, né? E normalmente isso era feito face to face ali, né? Então você vai lá com o seu promotor ou o vendedor e visita o local e apresenta o produto. Isso também é algo que a gente já tem notado, né? Esse crescimento também no e-commerce do B2B, né? Então, muito mais... a gente vê muito nítido B2C, mas o B2B também vai estar bastante forte, né? Sim, isso daí é outro ponto que tá pegando bem forte, né, nessa tendência, né? E principalmente o agro, né? O agro é um setor que dita algumas tendências, né? Acaba sendo um trailblazer, né, de algumas tendências. Nesse aspecto, eu vejo que isso tá puxando muito forte, né? E Ju, eu te interrompi, pode, né? Não, imagina. É que eu ia falar justamente disso, né? Os RTVs que a gente fala da agro, eles precisavam se deslocar demais, às vezes para ir num local fazer as reservas, porque você precisa ter as receitas, entre aspas, né? O nome receita, para você ter os produtos e on time. E com os aplicativos ou com o e-commerce fica tudo muito mais fácil, né? Você consegue ter informação e a reserva rápida do produto. Acho que na verdade, são os dark stores, né? O crescimento dos dark stores que estão ajudando bastante, óbvio. Na parte de agro eu não sei, provavelmente não tem, porque a estocagem talvez seja um pouco mais difícil. Mas eles cresceram principalmente, eu vi até há um tempo atrás, sobre um cara que ele montou para atender só locais de alta periculosidade. Tipo, tava montando lá no meio da rocinha. E aí ele fazia entregas lá, fazia a compra, mantinha na lojinha dele, e aí o pessoal fazia a compra online, ou ia fisicamente lá, ele não tinha uma portinha, mas ele fazia as entregas. É um negócio que cresceu pra caramba também, né? Se for pensar, fora óbvio, né? A gente falar da tentativa dos drones, esse ainda eu acho que não vai vingar. Porque eu acho que não. Eu acho que o custo ainda é muito alto, ainda não tem como você... Tipo, mesmo para entrega de pizza, não sei se já viram lá os vídeos do cara entregando pizza, porra, a precisão daquilo lá, eu acho que não é muito boa, não. E aqui no Brasil ainda, né? Nossa! A pizza não chegar nunca. Mas, ó, tem um ponto que é um fato, hein? Eu li essa matéria há um tempo atrás e, na verdade, passou até no jornal depois. Os bandidos já estão profissionais nisso aí, eles estão entregando o celular com drone nas cadeias, velho. A gente tem que contratar eles para fazer a reposição. Carlão, assim, ó, tem vários pontos. Eu participei há 2 anos de um teste pra gente fazer a entrega por drone. De modo geral, funcionou, né? Foi ok. Mas o ponto é o risco, né? E além disso, imagina, né? Daqui a pouco a gente vai ter um outro problema, que é... Imagina a quantidade de drones. Exato. Então, assim, tem todo um procedimento de regularização. Eu ainda acho que a gente está longe de fazer isso funcionar com algo muito específico, né? Não assim entrega urbana, mas talvez alguma outra... mais voltada assim para fábrica, né, entre locais. Do contrário, eu tenho bastante receio sobre a efetividade e a confiabilidade desse processo. Não, assim, que eu vejo que a questão dos drones no curto assim, atualmente eu acho que é uma questão mais de marketing do que de efetividade, né? Mais uma ferramenta de nós mostrar que a empresa XYZ é moderna, né? Usa até drones para entrega, mas assim, a efetividade ainda eu acho bem limitada ainda. Então eu acho que a gente tem muito que se fazer ainda, né? Muito para estruturar, principalmente de fragmentação de cadeia logística, né? De distribuidores, posição, rastreamento e tudo isso que eu acredito que ainda tem
tem ways to go ainda, sabe? Tem muito o que ser feito ainda. Acho que tem muita gente testando e, pô, não seria ruim, né? Se a gente pensar assim, lembrando do filme lá, o De Volta para o Futuro 2, onde tinha carros voadores, etc. Cara, acho que todas as capitais do país, mesmo agora em época de pandemia, o trânsito ainda é um problema muito sério. Ainda é uma dor de cabeça muito grande, em parte por causa do transporte logístico, né? Que você vê caminhão para tudo quanto é lado, e mesmo com as quebras de horário, motoqueiro também. Pô, a ideia do drone não é ruim. Teve até um tempo atrás que os caras pegaram aqueles... Eles montaram um drone, mas em formato de um veículo, que levava uma pessoa. Pô, aquilo eu achei animal. Não sei qual o custo disso, mas... Com certeza não é para 2022. Agora, uma pulga na orelha, né? A gente tá falando, pô, provavelmente vai abrir as coisas e tal. Agora que, né, a gente já viu que tem essa variante da Omicron e que estão fechando as portas, aumentando o chamado passaporte da vacina. Será que a expectativa que a gente tem que ter é realmente aumentar o comércio físico? Eu não tenho certeza sobre. Carol, minha visão é não que o físico ele é o que complementa e o que garante uma parte da experiência. Tem um ponto que a gente esquece do físico, principalmente quando a gente fala de last mile, que é a capilaridade. Você ganha muito mais poder de execução quando você está mais presente em mais lugares. Eu vejo que a loja física, eu não vejo uma eliminação, talvez uma redução para alguns setores, mas ele ainda se torna um grande diferencial. E tem um outro ponto que a gente falou no outro podcast sobre retrospectiva. A loja física, para muitos casos, ele é um evento. Você ir na loja, você fazer uma compra é uma experiência ou, né, um evento onde você tem um prazer. Então isso cada vez mais está sendo explorado e eu vejo como um facilitador do processo tanto do last mile quanto do potencial do Omni. E sabe o que eu acho interessante? Que eu acho que foi um lessons learned importantíssimo durante a pandemia e que pode ser que eu acho que com a nova variante não vai fechar tudo de novo, espero, Isso. né? Mas assim, pode ser que mude de novo algumas rotinas, né? E o consumo. E o mercado fast fashion foi, acho que, um dos que mais se destacou em como abordar os clientes e ter uma experiência de compra não igual à loja, mas uma similar, né? Então, por exemplo, você viu muitas lojas se desenvolverem na questão da vendedora mandar informações das coleções, sapatos ou roupas por WhatsApp. Então, você gerava o impulso da compra da mesma forma, até porque as pessoas estavam com a demanda reprimida, né? Então, grandes varejistas, por exemplo, de calçados cresceram violentamente durante a pandemia, coisas que não era para ter, né? Se você for pensar em estatística, não deveriam ter crescido, mas justamente por ter se destacado nesse contato com os clientes e manter essa experiência de compra que o Fábio está falando. Quem ofereceu experiências surfou a onda, e eu acho que quem trazer novas experiências para o consumidor, ou online ou via offline, ou loja física, né, vai trazer mais capacidade de trazer valor e capacidade de trazer maior receita, né? Vai vender mais, né? Então, quem não seguir essa tendência e quem não inovar nessa direção, vai se perder, né? O que eu tenho notado vou dar o exemplo da Alemanha, né? Que é onde eu estou mais próximo. As lojas as físicas estão retomando, né? Então, mas com o pedido do passe de vacina, né? Então 2 doses ou 3 doses, dependendo da situação. E elas estão retomando, e as pessoas estão indo, né? Eu estive em uma loja de eletrônicos e ela estava relativamente movimentada, né? Muito próximo de datas comemorativas, obviamente, mas ela estava movimentada. Mas o que está se gerando um choque, e eu não sei se isso pode acontecer em outros locais também, é que
os retailers, né, essa loja, por exemplo, de eletrônicos, ou uma loja de moda, ou uma loja de não essenciais, eles estão sentindo um choque com os supermercados, que são considerados essenciais. Então, uma pessoa que não está vacinada, ela pode ir a um supermercado, mas ela não pode ir numa loja de eletrônicos, por exemplo, ou numa loja de modas. Ela pode entrar no mercado? Ela pode entrar no mercado. Ué? Ela pode entrar no mercado e ela pode fazer compras, porque ela é considerado como um serviço essencial, né? Você tem que fazer suas compras, seus mantimentos. Então, um supermercado... Não pode mandar entregar? Não, pode também. Ela pode mandar entregar, mas nem todo mundo... Acho que... Enfim, a regra na Alemanha está nesse sentido. Então, essenciais você pode ir ao supermercado. Só que o supermercado está começando a entrar mais forte em categorias que não eram naturais dele, como moda, como eletrônico, né? Então você... o que a gente está notando nessa situação é que agora o supermercado está tendo esse papel, né? Um pouco mais de faz tudo, de oferece tudo, né? Para driblar essa situação dos que não estão vacinados. E sabe, Fio, que você falou da Alemanha, e interessante é que a Alemanha era um dos países que tinha uma menor aderência ao e-commerce. Muitos comércios não tinham e-commerce, né? E eles estão começando a engatinhar lentamente, por incrível que pareça, que é uma questão cultural deles não efetuar compras via internet, mas tá mudando. Eu acho que até por isso, Carlão, que não tem essa proibição de ser só compra online, como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já você tem que comprar online se você não tiver. Mas eu acho que lá não, por causa disso, porque as pessoas às vezes são extremamente resistentes a compras por e-commerce. É esse o ponto que eu acho que essas lojas, o pessoal vai ter que começar a pensar um pouco melhor. Cara, beleza, se tem obrigatoriedade para tudo quanto é lugar, a pessoa ela pode comprar, mas ela requisita o que ela quer e só vai pegar. Ela não pode entrar no estabelecimento. Se ela entrar no estabelecimento, qual a vantagem? Todo mundo vai no mercado. Aí o cara também que não está vacinado vai, então libera para todo mundo. Qual a grande vantagem que ele trouxe? Né? Eu sei lá, talvez seja muito crica aqui, mas não faz sentido na minha cabeça. Eu posso entrar numa loja que eu tô vacinado, mas quando eu vou no mercado, a pessoa que não tá vacinada tá lá também. Falo, porra, parabéns, hein? Ótima estratégia, isso foi genial. Mas é a mesma coisa da farmácia, se você pensar, né? Sim, mas assim... Na farmácia você tá doente, você tem que entrar pra comprar o remédio, por isso que é considerado essencial. Então, mas enfim, aí você podia mandar, né? Tipo, eu preciso comprar tal coisa, eu não posso entrar, você chega lá e só solicita, alguém vai lá fora e te entrega, mas você continua não podendo entrar na área. Por quê? Você não se vacinou, né, campeão? Você pode comprar porque você tem necessidade, assim como roupa e etc. Você pode comprar porque você tem necessidade. Agora, por que você pode entrar? Não faz sentido. Mas não ia nem comentar disso aqui, só essa parte aí me deixou uma certa revoltinha. Momento revolta do Carlão. Mas, Carlão, o que falta, eu acho que hoje em dia, é justamente questionamento, né? Algumas regras são simplesmente aceitas e não se pensa, né? E é trazendo esse tipo de pensando um pouco fora, pensando no caso, que você consegue achar soluções. Então, justamente, você falou, então por que não faz um esquema de compra online, tira na loja tudo, já o pacotão feito, acabou, né? Já oferece serviço. E já fica até a dica para algumas redes, né, que estão com restrições, se eventualmente, quando se baixarem novas restrições, de seguir, tentar inovar para não travar a sua venda, mas também garantindo a segurança de todo mundo, né? O famoso click collect. Carlos, você tinha falado um negócio que ficou na minha cabeça, assim, que eu acho que é legal, um ponto que você trouxe, das Dark Stores, né? Que eu acho que, pra mim, ela anda muito de mão dada com outra coisa que a gente discutiu aqui de discussão, e já falamos algumas vezes aqui só hoje, foi a questão do Last Mile, né? Que assim, as Dark Stores, elas precisam de um modelo de Last Mile muito legal, né? E eu sei que você é um entusiasta do assunto, né? Como que você vê isso para 22? Cara, eu vejo o Last Mile como cada vez crescendo mais, na verdade, né? Porque é um mercado que já tem muita gente que saiu na frente, mas ainda não é suficiente para atender todo mundo. Tem muito espaço, tem muito mercado e tem várias formas de você cuidar do Last Mile, né? Então, tipo,
não só o rastreamento, não só a entrega, não só o uso da Dark Store para fazer essa distribuição mais rápida, né? Porque agora você vê, né? Sai um monte de empresa, novas empresinhas que são Dark Stores, até saiu um unicórnio um tempo atrás aí que recebeu um aporte gigantesco, em que o que ele faz? Ele basicamente tem 3 pontos de Dark Store separado, mais um site de compra, então é uma Dark Store com compra online. Você não precisa do próprio cara. E eles garantem entrega em 15 minutos. Mas também, né, vamos falar a verdade, aonde que eles estão localizados? Um em Copacabana, o outro no Itaim. Então só serve para quem tem verba, né? Para o pessoal da humildade, esse local, esse ainda vai ser um sonho, né? Carlão, elabora o Dark Store pra gente, não é melhor? Não seria legal pra quem tá ouvindo, talvez entender um pouquinho, quem não conhece o conceito do Dark Store, só pra colocar todo mundo na mesma Dark página. Store? Tá. Boa. Eu que gosto de ficar falando sobre os Minha vez, sobre os peguei, dicionários, né? Então, basicamente, eu vou falar de uma maneira bem chucra, tá? Dark Store é como se fosse uma loja avançada. Significa que é como se o cara tivesse um mercadinho, né? Ele fosse um centro de distribuição, só que em outras regiões. Ele não trabalha nem para uma rede de mercado, nem trabalha para uma indústria. Geralmente ele é só um ponto de venda apartado. E aí eles fazem as entregas de maneira mais rápida. Eles têm centros pequenos em que eles fazem entrega de moto. Então o conceito é realmente essa parte de ter pequenos centros urbanos que realizam a entrega dessas demandas logísticas, com parceria com a indústria ou não, tá? E esse é um modelo que eu acredito que pode ser adaptado principalmente para vários setores e segmentos distintos, para a indústria, que é um modelo de muito fragmentar a entrega, mas de forma racional, né? Então você montar centros de... o termo seria o hub, né? Que eu não gosto do termo de... Né? Que seria para você ter um estoque e com fácil acesso a algumas outras regiões, para atender rápido, né? Então, se você você não precisa ter um modelo de Dark Store para fazer, por exemplo, para seguir nessa linha, mas se você tem várias lojas, se você faz um CD mais próximo a essas lojas, você consegue atender elas mais rápido, diminuindo o volume de estoque parado nas lojas e mitigando as variações de oscilação de demanda deles, centralizando esse estoque nesses hubs, né? Então, se você traz o modelo Dark Store, as demandas são as demandas dos clientes. Então, eu acredito que é um negócio que tem futuro e, assim, obviamente, caso choques de preço de combustível, custo de transporte, né, dispare muito, né, se manter do jeito que está, eu acho que é algo para uma tendência muito interessante para o ano que vem, né, que nós tem como explorar isso e tem como rentabilizar muito alguns modelos de negócio. Tem um outro modelo, assim, não falando sobre exatamente a parte do last mile, né, mas tipo do engajamento do consumidor, né, como dar aquela experiência que o Futida comentou, que a Ju comentou, que é o que está sendo bombado agora no final do ano, todo mundo falando, viu o nome de uma grande empresa sendo trocada, o metaverso. O metaverso, ele se propõe a ter essa experiência virtualmente igual, né, como se fosse você indo numa loja física. Eu não sei se é 2022, porque até algumas coisas que eu vi que eles lançaram no metaverso eu comprei em 2010, que foi um sensor. Eu comprei lá, quando eu fui viajar para os Estados Unidos, eu comprei um sensorzinho que ele identificava a posição do meu dedo para poder digitar. Só que, bicho, eu usei acho que uma semana depois ele foi pra caixa e eu não sei nem onde tá. Você também foi enganado com esse produto. Funcionava, Quem mas era mandam ruim, ser né? high-tech demais, tá vendo? Nós somos early adopters. Exato. Não, mas eu acho que essa questão dos armazéns, eu acho que não é só em armazém. A gente está vendo algumas marcas sendo criadas com base nessas entregas em 15 minutos, né? Então, que, entre aspas, substitui uma compra num supermercado, né? Pelo mesmo preço,
você tem sua compra em 15 minutos, ou você tem o gelo em questão de segundos que você está no meio de uma festa, coisas que não existiam antigamente, né? Então acho que esse é um mercado que cada vez mais vai crescer, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes com o tempo, né? Então essas facilidades ajudam demais. Ele ainda não se paga, né? Se for pensar, assim, a gente vê essas grandes empresas recebendo grandes aportes, né? Mas hoje essas entregas em 15 minutos, hoje elas já estão se pagando, ou as empresas ainda estão dependendo dos aportes para se manterem ativas aí durante 2022? Lógico que é necessário isso, né? Mas como que tá a saúde financeira dessas empresas sem considerar o aporte, será? Então, depende, né? Se for no modelo, entre aspas, de parceria, né? Que eles fecham, acho que principalmente com pequenos modelos de varejo. Varejos gigantes, né? Mas os varejos gigantes usam eles como centro de distribuição rápida. Eles já recebem um aporte negociando o espaço e a entrega. Então, não custa nada para eles só ganham em cima. Agora, o da compra própria, pô, já tá bem também, viu? Tá bem também. O pessoal não anda muito mal porque a prospecção, como eles só ficam em grandes centros urbanos, então em locais estratégicos muito fortes, cara, o pessoal prefere muito mais comprar com agilidade do que comprar com a lentidão. Então eles colocam lá no site do pessoal, entrega mais rápido e pronto, né? Que aí acho que é outra coisa que a gente tem que falar também, mas que já tá aí faz tempo, que é colocar o e-commerce, né? Aquele dividido, como é que fala mesmo? Pô, esqueci. Quando você coloca uma loja dentro da outra. Marketplace? Marketplace. Marketplace. Então acho que isso aqui já é uma realidade, né? A gente vai em qualquer site aí, site de compras grandes já é marketplace de um monte de outro lugarzinho menor. E você vê que às vezes o preço é mais atraente, você só fica com receio, né? Porque você não conhece a empresa, mas é o mesmo produto, então... Isso quando você não vê o mesmo produto com preços diferentes ou prazos de entregas distintos, né? Sim. Então, eu acho que o do marketplace hoje, ele cresce, né? É uma tendência, não tem por que você fazer estoque de alguns produtos específicos, né? O custo não é atrativo. Mas o que eu vejo do marketplace é uma questão da experiência. Você vai numa loja, num site, aonde o marketplace é muito forte, você acaba recebendo muito fracionado, você não tem essas visões quebradas, isso acaba dificultando por um lado, né, mas ao mesmo tempo você ganha atratividade por outras frentes. Pro vendedor é excelente, porque você não tem o custo operacional, né, total, mas a sua marca acaba ficando em evidência por eficiência ou ineficiência de um parceiro. Eu vejo que é um mal necessário, mas que ainda é preciso ter uma evolução muito grande no pensamento do UX dessa atividade. Futida, você pegou no ponto que eu tinha anotado aqui, mas não como uma grande tendência, mas eu acho que assim, se as empresas, os grandes e-commerce, não focarem na melhoria da usabilidade do marketplace, elas podem sofrer, né? Porque, por exemplo, esse ano eu tive algumas experiências negativas com o marketplace, né? Só que assim, eu conheço, então eu entendo que é um caso de marketplace, então teoricamente o fornecedor que furou ou que, sabe, não foi culpa do e-commerce A, B ou C. Mas imagina para um grande público que é mais leigo, que não tem tanto conhecimento, imagina o impacto, se começar a aumentar muito isso, o impacto negativo que vai dar na imagem, e falar assim, olha, comprei aqui nesse grande e-commerce e não me atendem. Até ele descobrir que focinho de porco na tomada, né? E entender que eles intermediaram o serviço para outro fornecedor, né?
isso vai se demorar. Então eles têm que, eu acho que tem que melhorar muito nessa parte de integração, de formação, qualidade, para melhorar a usabilidade, né? Esse é um dos pontos que eu acho que para esse ano eu não vejo como uma tendência para 22, mas eu acho que é um ponto que eles têm que melhorar para o modelo marketplace ser mais escalável, eu acho, né? Assim, que é bem escalável, né? Tá um sucesso, mas acho que para dar o próximo passo no sucesso, que eles precisam melhorar essa parte. Isso é interessante. Porque, geralmente nos sistemas de marketplace eles já têm um controle, né, do quantos feeds negativos o cara tem, e se tem muita reclamação por esses caras, eles são excluídos do marketplace, né? Mas é interessante. Talvez seja até um modelinho de sistema aí para fazer um controle e gestão desses caras. Bem legal a ideia. A gente tem que abrir o momento Dicas do Tessaro. Sempre providencial. Poxa. Sempre. Eu e o Tessaro não pediram nenhum patrocínio até agora, hein? No programa. A gente não falou de empresas, né? A gente não falou de empresas. Quando a gente tá falando dessas lojas loja que só tem mostruário físico, que entrega online, aqui eu vi duas na cabeça, mas a gente não citou nomes, a gente deixa quieto. Quando cai o nome... Tá certo que a gente falou do Meta, né? Do Meta, da Meta, né? Mas esse daí não, a gente não falou, eu só falei do metaverso, o que inclusive não gerou discussão nenhuma. Eu não sei se ele tá muito incipiente ou se vocês não estão acompanhando. A pergunta, Carla, é se você vai seguir na profissão da cadeia de suprimentos, os profissionais de supply chain no metaverso, ou você vai seguir outra carreira? Cara, é inacreditável. Já tem gente ficando milionária com cada coisa que eu falo assim, é impressionante. Realmente a oportunidade tá aí. Tem um universo inteiro novinho, inexplorado, mas que você tem que respirar e falar assim, esse é o futuro e vamos lá. Tem que entender o timing das coisas também, né, gente? Porque lembra, eu sei que eu vou dar um exemplo ridículo, mas lembra do Second Life, né? Que foi, sei lá quantos anos atrás aí, que foi um montão de gente fazendo horrores de dinheiro, desenhando casinhas, né? Projetando casinhas pro Second Life, né? E fazendo tem empresas de arquiteto já fazendo isso pros novos agora do metaverso. Entendeu? Só que assim, tem muita questão do... Talvez tem que ver o timing da brincadeira. Às vezes seja muito calor pro momento, mas às vezes não necessariamente vai gerar algo substancial. E eu, particularmente, sou um pouco cético, né? Isso daí. Mas eu entendo que tem potencial, mas eu não sei o timing disso ainda. Sim. Sabe? Algo que eu achei interessante aqui em algumas anotações que quando eu tava fazendo a pesquisa é essa questão a gente ainda em last mile, né? Que é uma oportunidade que agora os entregadores também têm de serem promotores de vendas, né? De serem vendedores, né? Ou seja, as pessoas não estão indo mais para as lojas com mais frequência, mas tem sempre essa interface humana na hora da entrega, né? E é uma oportunidade, sempre me vem à cabeça a Natura, né? Com o modelo como eles cresceram, né? Com o modelo das consultoras ou consultores, e a oportunidade que existe agora desses entregadores virarem também vendedores, né, de alguma forma é bem interessante. Acho que é algo que, não sei se é uma tendência para 2022, se é algo que vai ser bem explorado, como as pessoas vão receber os vendedores dentro de casa, né, ou dentro de casa ou na porta de casa, mas eu acho que uma oportunidade aí também de explorar essa interação humana, que é das poucas interações humanas que vem acontecendo, né? Exato, mas esse é uma tendência de alguns segmentos e eu acho que é bem desafiador. Eu que já trabalhei na área no segmento de móveis, era muito complicado até com o entregador, né? Uhum. E a gente tá falando que, dependendo do segmento, essa parte de entrega é entre aspas, o mesmo nível de um montador. Né? Então o treino de como abordar ou como entrar na casa da pessoa para não sujar é muito complicado, né? Então acho que é realmente uma tendência, porque é uma oportunidade de venda, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba sujando, é aquilo que o Futida falou, às vezes você suja o seu nome, porque aí no boca a boca vai falar, nossa, você sabia que aquele vendedor foi na minha casa? Nossa, sujou meu tapete, sei lá, maltratou meu cachorro, enfim. E pra quem é de onde é esse vendedor? E aí vai vincular com a marca, né? Exatamente. Perfeito. Sabe o que eu fiquei pensando, cara, quando você tava falando? Eu pensando assim, mano, imagina se os caras resolvem colocar lojinha dentro do Uber, né? Pra impulsionar mais a venda.
Você vai entrar no Uber, o cara não vai perguntar que é uma bala, não sei o que, vai falar assim, ó, aqui ó, tem uma lojinha aqui, ó, você pode escolher um item aqui e comprar alguma coisa direto, vira uma ponta de gôndola. Mas Aí você enfim, chega no Uber, ele te oferecendo, ô, quer carregador de celular? mas tem Uber que já faz isso, hein? Carregador de celular eu já vi. Vendendo? Vendendo. Caraca, Vendendo? Pra mim isso é novo. esse é empreendedor, ó, tá vendo? Exato, não é só um emprestar, é vender. Nossa, tá vendo? Existem possibilidades aí que são inexploradas, hein? Tá certo Exato. que você fica pensando igual é que vocês não pegam condução, né? Mas tem no metrozão, no trenzão, o pessoal que passa vendendo coisa. Cara, eu tô imaginando um cenário assim. Eu pensei exatamente a mesma coisa, cara. O cara vendendo aquele chocolate, suporte de GPS, né? Spinner, já existe, tudo, né? Tudo, Exato. Mas você vê, em condomínios, os pequenos mercados que estão em grandes condomínios, dependendo do número de pessoas, né, já existe, seja uma marca de varejo mesmo, ou um terceiro que montou e até gôndolas pequenininhas de self-service, né? Você vai lá, que nem aqueles de Coca-Cola que a gente tem, você vai lá e seleciona o que você quer comprar. Então, assim, você já vê que já tá mudando. Existe até um número, o meu condomínio quis colocar, e aí fala, não, o número de pessoas que tem no seu condomínio não é menor do que o mínimo necessário. Mas grandes condomínios já estão fazendo isso. Mas como que eles definem o tamanho? Isso é fluxo. a própria varejo não, imagina que cria assim, um varejinho? É lógico, sim. O varejo cria lá como se fosse uma loja express, Carlão, só que bem pequena. Às vezes é um espaço do condomínio, eu já cheguei a ver um container, e alguns já estão até desenvolvendo. É que eu não tenho foto, depois eu te mando uma foto. Mas assim, você é um mini mercado com produtos de primeira necessidade ou de alto giro, que você coloca no seu condomínio. Então, geralmente, se tem mais de 2 blocos, já começa a ficar viável. E aí, quem é responsável pelo abastecimento é o varejo, que está lá. Por isso que ele exige um número X de pessoas no condomínio para garantir um consumo mínimo que se pague a operação. Interessante. Em alguns casos você nem tem o vendedor. É bem bacana. Em alguns casos você nem tem o vendedor ali no Exatamente. no ponto, né? Retirada e pagamento pelo próprio condômino, né? E é bem interessante esse modelo. Exatamente. Existe já de flor. Flor é bem legal também. Só que a perecibilidade é péssima, né? Aí esse deve dar prejuízo ainda. Exato. Esse tá em alguns prejuízo, cara. shoppings tem, com certeza. Ou a margem é absurda, né? A margem deve ser absurda pra compensar a perecibilidade. Mas, né? cara, flor é um negócio complexo. Exato. Não, pra não falar, pra ser bem educado, né? Então. Então. Aliás, né, viu, o movimento de Jabá aqui, ó, o pessoal de floricultura, se quiser conversar com a gente, mostrando, explicando modelo, essas coisas e tal, só falar com a gente. Exato. Pô, eu só levantei a bola, esperei o eu e o Futido, inclusive, cuidamos já de operação de flor, né, Futido? Nossa, Então temos experiência. Eu não falo muito porque assim, né, vira uma palhaçada, né? Eu cuidei de flor, de esmalte, de tintura de cabelo, né, de balde. Como diz o Carlão pra mim, pô, Juliana, onde você não trabalhou, né? Ele já até me tira uma. De falar, viu? Não, muito mas bom. Legal. E outra coisa assim, mas, Gustavão, só pra outro ponto que a gente tá falando muito dessas questões. Essas questões puxam muito uma diversidade muito forte na parte do transporte, né? Principalmente o Last Mile também puxa muito isso, a questão do transporte, né? E falando que a gente comentou na nossa retrospectiva, né, também puxa para mim a questão do uso de combustível para isso, e que puxa para mim a questão da sustentabilidade, né, que eu acho que é um ponto que a gente tem que se eu tivesse que colocar um ponto para a gente discutir para 2022 seria esse, né, então é um ponto que a gente podia puxar, né. A gente pensa a geração Z ingressando agora, né, no mercado de trabalho, e essa turma super engajada, né, com assuntos de sustentabilidade, também da transparência das empresas, né? Então agora a geração Z entrando com um pouco mais de poder de compra, né? Então isso
já é uma tendência que já veio. De novo, a gente pode fazer a reflexão ali para o episódio de consumidores que a gente falou, que apesar de ter sido em 2019, ele ainda continua relativamente atual. Mas realmente sustentabilidade é um tema aí para 2022, como foi um pouco 2021, mas 2022 vem também, né? Com certeza, as pessoas estão cada vez mais engajadas nisso, de saber a origem e se a dispensão de carbono. Eu acho que isso é um dos grandes tópicos do ano que vem. Que eu acho, e tem que ser algo racional, pé no chão, né? Que eu acho que vai ser um ponto que eu acho que vai dar um segmento nesse boom das SGs, né? Da parte de sustentabilidade. Só que eu acho que vai ter algo muito racional, minha visão, sabe? Vai ter uma super reação, né? Aquela puxada uma puxada irracional, mas também vai ter muita gente que vai repensar o fluxo como um todo, né? Então, por exemplo, não vai fazer o movimento porque parece ser sustentável e é vendável que sustentável, mas realmente fazer algo que seja sustentável em todas as partes, né? Então, que não estresse a parte de carbono, mas também não estresse outros elementos da cadeia energética, né? Então tem que todo um ponto de repensar isso tudo. Eu acho que a gente está num momento muito propício para repensar tudo isso, né? Então vai ser, eu acho que, um terreno muito fértil para a gente trazer soluções novas para problemas antigos, né? Com relação à sustentabilidade, a questão, a qualidade do transporte, tudo isso. Eu acho que a gente está num momento muito legal. E eu acho que vai surgir coisa interessante esse ano. Eu achei legal o que você falou, Tessaro. Acho que o perfil, né, o mindset está mudando, porque sustentabilidade por muito tempo foi moda. Eu tenho que ser sustentável, tenho que falar que eu tenho ações de sustentabilidade. E aí você questiona o quão sustentável você é, muitas coisas entram à prova. A gente está saindo de um ambiente, né, de um cenário pandêmico, aonde muitas coisas foram questionadas, né, muitos tópicos foram questionados e a necessidade real ela apareceu. Então, assim, hoje a gente entende muito melhor quando a gente fala da emissão de carbono, porque a gente sentiu na pele ficar 2 anos trancado e a gente vê uma qualidade no ar, né? As pessoas, nossa, olha, agora vem pássaros. Não é a pandemia que trouxe pássaros. Você parar de usar o carro e fazer coisas que começaram a aparecer, porque sempre estiveram. Né? Nós espantamos por um período. Então eu acho que quando a gente coloca no papel, as empresas começam a olhar mais para lá. Né? A gente fala agora de home office, já traz um benefício. É possível ser sustentável de uma forma coerente, né? De uma forma estruturada, não só colocar no papel para o investidor, falar, olha, eu tenho ações sustentáveis. Não, uma empresa sustentável até na questão de consumo e ciência de dados, né? De trazer uma visão um pouco mais evoluída nesse sentido, para trazer e colocar em prática os conceitos que antes, no passado, era muito falado e que agora, né, a gente começa a transformar as nossas execuções. Né? Então acho que isso é importante. A gente está numa fase hoje que eu já vejo, né, não só uma preocupação pela necessidade de ter, mas sim por uma necessidade do resultado que isso traz. Não, tava pensando, né, porque a gente estava falando dessa preocupação, etc., e que até a gente já tem alguns empregos de tecnologia visando isso, né, porque olha que legal o que a pandemia fez. Com a pandemia, né, a gente tem que pensar sempre o lado bom das coisas, né? Com a pandemia a gente tem um volume de dados muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, cara, tem algumas coisas que as indústrias elas já vão começar a ter a informação prévia para tomada de decisão da melhor maneira de realizar, por exemplo, um controle
o que a gente estava falando do last mile, né? Quanto menos gasolina, melhor. Então, você está tão preocupado com isso, não é porque você quer receber mais rápido, mas você também quer aquele selinho de que você tá ajudando o meio ambiente, né? Mas mesmo assim eu tava pensando, cara, eu sei que não é 2022, mas o que a gente tem, né? Por mais que a gente consiga, né, trabalhar com energias renováveis, trabalhar com um consumo mais padrãozinho, né, emitindo menos emissão de carbono, tendo mais carro elétrico, aí a gente tem que tomar cuidado porque não chove o tempo inteiro, aí é outra história, mas beleza. Eu tava pensando assim, mas ainda a gente tem o core da questão. Cara, o que realmente deteriora a Terra, bicho? Né? O que realmente vai adiantar isso? Vai, por um tempo. E depois? Aí a gente entra na exploração, né? O que o Elon Musk está fazendo. Será que isso vai ter uma evolução muito grande? Eu sei que não pro momento X, né? E talvez eu nem veja isso em vida. Mas fico pensando, né? Perspectivas 2055. Mas, Carlão, mas esse que é o ponto que eu falo assim, que eu acho que o ESG para ser viável tem que se questionar tudo, né? Entendeu? Então tem que repensar. E eu acredito que, infelizmente, a gente não vai ter grandes momentos eurecas esse ano, mas acho que a semente de muita coisa pode ser plantada esse ano, né? Em 22, com relação a essa filosofia, né? Que, assim, não é só questão de ter que ser sustentável como um todo, né? Exatamente, não é achar a próxima solução que vai ser menos nociva, né? Tem que tentar buscar um todo, né? Então, esse é um ponto que acho que é legal pra gente explorar. Sim. Porque quando eu digo raiz do problema é porque, cara, a raiz do problema não é o consumo da gasolina ou o consumo dos combustíveis fósseis. A gente fazia isso lá atrás, mas foi aumentando. Por que aumentou? A população aumentou, a necessidade aumentou. Então, cara, a gente nunca olha para a raiz do problema, a gente sempre tenta cortar um pedaço do galho da árvore. Mas já tem uma tendência pelo menos é o que eu enxergo, de a gente procurar produtos que tenham uma durabilidade um pouco maior, né? Até alguns anos atrás tudo era muito descartável, né? Eu, pelo menos como consumidor hoje, eu procuro algo, mesmo que eu pague um preço um pouco maior, algo que tenha maior durabilidade, e eu vou para aquela marca. Então isso para mim já me atrai, né? Como um fator, não necessariamente é ter a entrega do produto num caminhão elétrico, que é a parte mais sexy que tem, né? Você vê aqueles, enfim, vários posts, enfim, que é a parte sexy da parte ambiental, mas a parte prática mesmo, né? Que é falar, tem aqui um produto durável que vai te servir por vários anos. Isso pra mim me atrai muito mais do que eventualmente eu ver um caminhão elétrico passando por aí com... Não, mas é exatamente isso, Fioco, né? É bonito você falar, eu entrego em veículo que gasta menos. Tá, mas o que o cliente ganha com isso? Eu, como consumidor, qual é a diferença que tá fazendo? Eu continuo comprando o mesmo produto. Exato. Eu continuo tendo a mesma experiência. Não, olha, agora, né, você está recebendo um produto onde a sua embalagem ela tem uma utilidade ou um reuso, né, e você vai se beneficiar com isso. Legal, isso é interessante, né? Olha, instale esse produto aqui que você gera energia e reduz a sua conta de... olha, legal, isso é interessante. Então acho que a gente está num momento onde os preços são absurdos, né? A gente passa surpresa toda semana com aumento de gasolina, depois aumento de conta de luz, problemas aqui, problemas ali. Quanto mais os produtos, os serviços forem e trouxerem essa praticidade, essa facilidade, aí realmente a gente está falando de sustentabilidade, algo que é perceptível para o consumidor. Enquanto não for perceptível, não vai adiantar nada. Sim. Tem uma parte que não é tão perceptível para o consumidor. Eu acho que eu vou fazer esse último comentário sobre a questão sustentabilidade, que é
a NeoGrid com certeza tem um grande papel nisso, mas é o quanto, o que se gera de dados hoje, o quanto você pode otimizar processos, né, e reduzir desperdícios, né, usando esses dados, que não é a parte que aparece, né, na frente enfim, nas redes sociais, de qualquer forma, mas talvez uma mensagem aí para quem está pensando em sustentabilidade para 2022, pensem sim em combustíveis alternativos, faça propaganda dos seus caminhões e carros elétricos, né, para fazer as suas entregas, mas trabalhe também no back office, que tem muita, quanto se gera de dados, acho que o Carlão comentou isso também, o quanto pode ser otimizado em termos de processo, reduzir desperdícios, melhorar de uma outra maneira o lado ambiental, né? Então fica aí talvez uma pílulazinha aí, uma provocação para o pessoal, né? Que é o que a gente tem visto, inclusive, com legislações, né? A gente não podia fazer doação de produto que estava da baixa de FLV, e eu ficava extremamente incomodada, porque eu falava assim, gente, tem que ir pro lixo uma coisa que poderiam estar comendo, né? Então é bem complicado esse ponto. Eu vejo isso mudando. Você vê que agora os restaurantes podem fazer as doações das comidas que vão estar altamente perecíveis no final do dia, né? Os mercados. Então, assim, as coisas estão mudando. Tá se pensando nesse outro lado. Então, acho que aí já joga a gente para falar um pouquinho de quais são as metodologias, né, para a gente melhorar a performance de supply chain para 2022. O que teremos aí em 2022 com relação a métodos para aumento da performance na cadeia de suprimentos, né? Então, quem é o fã aí de demand forecasting? É o Tessaro, né? Fale, Tessaro, joga aí na mesa. Me entreguei aqui. Ele já tava gaguejando, que queria falar. Mas assim, gente, eu acho que para os próximos anos, eu acho que assim, a continuidade da tendência do aumento da importância de utilização esperta, inteligente de dados. A gente tem uma massa massiva de dados, né? Muitas informações, é o tal do Big Data, mas assim, eu acho que o que a gente tem que usar agora é a separação do joio e do trigo do Big Data. E o que faz isso? Que também no passado recente teve muito oba-oba com relação, né, o Big Data é muito assim, vamos pegar todos esses dados, vamos tirar forecasting disso daqui, né? E por quê? Não, porque eu preciso tirar forecasting disso daqui. E eu acho que a situação atual trouxe um senso de urgência para você utilizar as informações disponíveis para trazer realmente valor. Isso é uma das coisas que a gente está vendo muito. Eu vejo para o próximo ano um aumento dessa importância de metodologias avançadas de previsão, né, de forecasting, né, como o termo de mercado, né, e a utilização muito também de supply chain analytics justamente para poder nortear essas decisões, né? Que eu acho que um dos pontos que a gente falou muito forte, por exemplo, com relação à utilização de energia e com relação à otimização do uso de energia, a parte do last mile, a parte de estar responsivo no consumo, para mim tudo se resume muito forte a empresas serem mais responsivas, né? Então assim, ter muitas informações, mas a segunda parte é o que fazer com essas informações, né? Qual que é o aprendizado que estou tirando dessas informações? O que eu consigo fazer? Que não adianta a gente ter uma grande massa de informações, métodos estatísticos gigantescos e eficientes, se eu não sei depois o que fazer com isso, né? Então, a gente tendo dados, transformar essa bando de dados em informações em insights, e os insights em ações, eu acho que a gente está nesse momento turbulento, mas que a gente tem que atender para esse ano agora é uma pisada mais forte nesse lado, né, na necessidade de insights, né, para geração de ação. Concordo. Acho que a gente até comentou, né? Tipo, cara, forecast por forecast mudou tudo. Por quê? Pô, a gente acabou de falar de Dark Store, a gente falou de estoque avançado. Cara, se você ficar pensando, eu vou fazer uma análise do item saindo da loja X, porra. Bicho, tu tá atrasado já.
Você não pode mais fazer esse forecast. O forecast agora você tem que fazer ele por localidade. Você tem que ver a quantidade de locais que você tem, que você consegue. Se fizer item no local, você já está com problema. E quando você tem que fazer a revisão, o resumo, a revisão da malha inteira de atendimento, porque a malha mudou. Isso é um ponto que ninguém pode discordar. A malha mudou. E vai mudar ainda mais em 2022. Então, o que tem que ser feito? Cara, tem que ser levado em consideração esses pontos. Você ainda está colocando em algum lugar porque você está vendo quanto que vendeu há 2 anos atrás? Parabéns, não vai dar certo. Você vai perder muita coisa, vai ficar muita coisa parada. Você tem que começar a movimentar, colocar o local agora, ele é um pouco mais irrelevante. Essa é a minha opinião, óbvio, né? Mas eu acho que é um pouco mais irrelevante, porque, cara, você não pode ter tudo em todos os locais baseados em um período do passado em que você tinha centros de distribuições gigantescos atendendo uma capital inteira. Principalmente se o local for o carro do Uber que tá vendendo, né? Muitos locais. Boa. Aí ficou difícil. Vai lá, Futida. Não, mas eu concordo com o que você e o Tessaro falaram. E para mim, a gente precisa, o mercado precisa se empenhar em investir no que a gente chama de colaboração. Você também não precisa ter os dados em todas as pontas, né? Quanto mais você compartilhar, estruturar e dar esta visibilidade, eu acho que é um ponto que a gente vai começar a operar num novo patamar. A gente, como o César falou, a gente tem bastante dados, a gente tem bastante informação. Completando com o que o Carlão colocou, legal. E aí eu tenho toda essa informação. O que eu faço? Eu guardo ela para mim? Eu compartilho? Eu compartilho como? Através de insights? Mas qual é o insight? E o que é um insight importante? Porque, dependendo das pontas, pode ter uma relevância diferente. Então eu vejo que hoje a cadeia de suprimentos ela tem essa necessidade que está cada vez mais integrada e colaborativa, para que os processos sejam co-criados, né? A gente não precisa reinventar a roda em todos os momentos. Ela pode ser construída em conjunto. Não, concordo. Tanto é que você não consegue, né, simplesmente criar alguma coisa do nada, sair criando. Não, acho que a colaboração é parte-chave, né? É que o bom insight, Futida, é que, engraçado, a gente que está tão imerso com as atividades de colaboração há tanto tempo, né? Mas, assim, agora que você falou, eu comecei a refletir aqui, realmente, né? Porque teve um boom desde que eu tô nesse mundinho profano do supply, né, cara? Assim, teve um boom logo que eu entrei com relação à colaboração. Aí depois deu uma esfriada com o tempo. Aí depois, uns 10, 9, 8 anos atrás, deu um outro boom, né? E depois começou a esfriar e lentamente começou a melhorar nos últimos anos. Faz sentido. E eu acho que a situação atual, toda essa volatilidade requer maior proximidade da informação, né, e maior agilidade na transformação no repasse dessa informação, desses insights, né? Então, se você não colabora, se uma indústria não colabora com o varejo para ter essa troca de informações rápidas, e não é só troca de informação, é troca de insights, troca de ações, né? Plano de ação rápido, isso vai se perder, né? E eu acho que é uma questão de, realmente, faz muito sentido ter um maior, seguir mais nessa direção para esse ano. E sabe o que eu acho interessante? Às vezes você tá tão envolvido que você fala, nossa, fornecedor X é super meu parceiro. Mas aí quando você vai ver, na realidade, você não tem a rastreabilidade das coisas e nem as informações no mesmo lugar, né? Então é um monte de troca de e-mails, troca de telefonemas, WhatsApp, enfim, e você não tem isso, né? Então será que realmente você tá... é colaborativo esse relacionamento? Né? Eu acho que são coisas que vão evoluir com certeza nesse ano de 2022. Colaboração é um tema recorrente, né? Exato. Hoje você falou um ponto que é legal, né? O que é parceria? Exato. Compartilhar dado do parceiro? Pode ser, mas
atuar junto é outra completamente diferente, porque o que pode ser parceria para um não é parceria para outro. Então, se não houver os dois lados, que aí se transforma em colaboração, né, que é essa co-criação, a gente não vai ter sucesso. Então, acho que 2021 e 2020 mostrou o quanto isso é necessário, o quanto novas formas ou velhos grandes hábitos deveriam ser retomados, e a gente começa a se questionar de uma forma um pouco diferente, né? Mas o que é ser parceiro? O que é ser um bom fornecedor? Né? Qual é o meu nível ótimo de insight? E isso começa a transformar a cadeia com essa nova visão, essa nova modo de operar. Por falar em insight, eu vou te dar assunto diretamente pra você, cara. Senti falta na nossa Chief Insight Officer. Cadê a Elvira, cara? Cara, eu tô meio brigado com a Elvira. Ela não tem aparecido, né? Eu culpo... No briga entre vocês dois, eu culpo você, não ela. Por padrão. É que da última vez que eu briguei, eu falei, não quero desculpar, tá, mas nem um pio. Meu Deus. Meu Deus. Acho que eu vou embora depois dessa. Tchau, pessoal. Brincadeiras à parte, eu mudei o meu local de trabalho, né? Eu acabava trabalhando na sacada, ficava com a Elvira, olhando todo o movimento bacana, mas esses dias tá quente demais, né? Eu tô passando um terror, assim. Eu acabei mudando de lugar da sala e acabei não trazendo ela aqui comigo, mas no próximo ela vai estar aqui no meu ombro e aí causaremos. Colocar ela nos Porque créditos. A musa inspiradora aqui do podcast, gente. Pra quem não sabe, a Elvira é a calopsita de Futida. Depois, quem quiser saber mais, ouve nossos podcasts passados, assim, fica o spoiler aqui. Depois eu não tenho aqui anotado qual foi a primeira aparição dela, mas assim, é marcante, né? Fica a dica aí pra quem quiser também. Dá uma passada em todos os episódios, né? Eu acho- Onde tá esse easter egg, né? E dá like também, por favor. Eu acho que a Elvira ficou com ciúmes. Depois que eu comecei a participar dos podcasts, a Elvira não aparece mais. Olha, a Elvira, o Chabão. Eu tô Tá tentando explicado. entender o que tá acontecendo. Legal, gente. Deixa eu perguntar aqui, a gente vai falar um pouquinho de cybersecurity ou a gente fala pra quem tá ouvindo aqui, ver o episódio de retrospectiva que a gente falou bastante de cybersecurity lá, inclusive deu Eu algumas acho que pelo perspectivas. tempo vale a pena pedir pra olhar. Porque já deu 1h05, né? Isso. Então fica aí pra quem quiser ouvir um pouquinho de cybersecurity, que é uma tendência para 2022, vai lá no Retrospectivas que a gente fala um pouco sobre isso e aí a gente aproveita e ganha mais uma visualização, um download de vocês, né? Perfeito. Boa. Para finalizar, assunto delicado. 2022, ano de eleição. Ai! O que falamos? Nossa O que falaremos? Senhora. Ó, assim, eu vou seguir a máxima que a gente... Toda vez que a gente faz consultoria sobre planejamento e vamos discutir o planejamento estratégico, orçamento de ano que tem eleição envolvida, né? Eleição é uma incógnita, sabe? Usando o jargão futebolístico, né? Uma caixinha de surpresa, principalmente com essa antecedência toda. Né? O que a gente tem é que a certeza que traz uma velocidade a mais, né? Traz uma incerteza a mais, independente se o resultado é A, B ou C. Né? Mas como toda empresa responsável que quer crescer, você tem que tratar essa incerteza no seu planejamento, para se preparar para o ano. Né? E assim, o importante é sempre fazer algo muito embasado, trazer pesquisas, preparar, né? E fazer o assessment, né? Fazer uma análise de vários cenários, né? E não ser impulsivo, né? E ser bem coisa. O que é o que eu costumo fazer quando a gente fala, né, com outras empresas sobre planejamento do ano, né, quando tem eleição envolvida, né? E eu acho que esse ano não pode ser diferente, né? É uma variável, mas é uma variável por enquanto desconhecida, mas que vai trazer instabilidade de uma certa forma ou outra, como toda eleição traz. Bom,
O que tem de perspectiva aí pra 2022 também é que vai ter mais Papo Sem Ruptura pra galera, né? Pra vocês aí que acompanham a gente. Então isso com certeza teremos aí mais episódios pra 2022. E acho que com isso seguimos... A não ser que alguém tenha mais alguma ressalva aí pra gente seguir pras dicas do Carlão. Então, bora lá. Vai lá, Carlão. Bom, então vamos abrir de novo esse espacinho. Esse espacinho é para indicação com um tema relacionado. Tá certo que eu acho que dessa vez a indicação ela vai ficar muito próxima das anteriores, mas vamos ver. Quem que tem indicação aí? O que vocês podem apresentar para mim? Quem quer começar Carlão, aí? eu vou começar porque eu tava pensando esse final de semana e eu passando os canais, eu vi um filme que pra mim fala muito sobre perspectiva, que é um filme chamado O Preço do Amanhã, não sei se vocês conhecem. Bom, muito bom. Contando rapidamente, né, a história do filme, é um mundo onde as pessoas não têm doenças, né? Quando fazem 25 anos, um contador que existe no braço dela começa a contar e começa a terminar começa uma contagem regressiva de minutos, né, de horas. E quando não tem mais hora, a pessoa morre, né? Então a pessoa trabalha para ganhar horas e tem um ponto muito interessante, né? Quando aqueles que têm muitas horas não precisam correr, fazem as coisas no seu tempo, quando querem, da forma como querem. E aquelas que não têm, pelo contrário, é aquela correria, aquela coisa maluca, né? E isso me faz repensar, né, que às vezes a gente acha que tem um tempo, né, para tomar uma atitude, para executar uma ação, e acaba perdendo completamente o time. Em outros casos, né, por uma necessidade ou uma angústia de querer fazer as coisas, de querer avançar, acaba também não aproveitando e deixando muitas coisas de lado. Então, a minha dica é um filme interessante, mas que faça refletir, né, quando a gente fala de perspectivas, começar a olhar também, né, de uma forma, o que você pode fazer de diferente, né, não só ir por tendências, mas o que lhe traz, né, de diferencial e de valor. Acho que é um ponto legal pra gente pensar. Boa. Tessaro, já sei que você vai provavelmente puxar o meu, então vai lá. Não. O que hoje, como eu resolvi trazer algo um pouco diferente, mas coincidentemente ou não, muito em linha com o que o Futida falou, mas não da dica do filme em si, mas que minha dica para retrospectivas, eu acho que seria a gente fazer um momento esse ano, parar, respirar um pouco, sabe? E pensar muito no ano de 21, mas também muito pensar no que é realmente prioritário para você em 22, né? E sentar e atuar nisso, sabe? Não deixar o assunto esfriar, né? Mas também não deixar o assunto muito quente, né? Sempre fazer tudo com cabeça no lugar, mas botar em ação, né? E saber as suas prioridades para esse ano. Né? Então essa era a minha dica, né? E por favor que para 2022 que ouviu o nosso podcast esteja na sua lista de prioridades, né, para fazer, porque a gente se diverte muito fazendo esse daqui. Muito bom. Boa. E aí, agora você, Fioco. Tu tem alguma dica aí pra distribuir? Eu gostei da dica do Tessaro aqui, porque isso é verdade, né? A gente trabalha com planejamento, né, da cadeia de suprimentos, mas poucas vezes a gente planeja. Poucas vezes, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção no planejamento que a gente quer das nossas prioridades, tanto pessoais como profissionais, né? De alguma forma. Então, boa reflexão para começar o ano. Gostei dessa, Tessaro, muito bom. Eu tenho... Minha dica é um artigo bem curtinho que saiu na Forbes sobre a perspectiva econômica né, de consumo para 2022 e 2023. Eu vou colocar o nome em inglês aqui, porque é assim que está descrito, é Consumer Economic Forecast 2022 e 2023. Então, se você colocar esse... E a gente coloca o link também aqui na descrição do episódio, para quem quiser ir para lá.
mas falar um pouco de como o supply pode limitar o crescimento econômico em 2022, 2023, a disponibilidade de produtos. Enfim, a gente falou na retrospectiva todos os gargalos que a gente teve em 2021 com relação a suprimento, né? A gente falou um pouco do caso do Evergreen. Então, eu achei bem interessante. Não é uma perspectiva do Brasil, acho que é diferente do que vai acontecer com o Brasil, mas fala uma perspectiva global, tem um pouco de viés para o mercado americano, sim, mas eu achei a análise interessante, que os consumidores, acho que eu vou falar, o resumo para mim os consumidores 2022 vão ter o capital para investir, para consumir, na verdade, mas a gente pode ter aí um gargalo de suprimento, e esse gargalo de suprimento pode limitar o crescimento econômico dos próximos 2 anos. Uma análise bem rápida, a leitura de 10 minutinhos aí para quem quiser ouvir um pouquinho ou ter um pouquinho mais dessa perspectiva global sobre o assunto. Esse é minha dica de hoje. Olha, excelente. Agora tô na expectativa, cara. Você fez tanto suspense, eu tô na expectativa. Não, mas eu falei que no final o meu ia acabar sendo algumas indicações meio que já foram passadas, né? Então eu pensei que o Tessaro ia vir com os livros do Yuval, né? Do Homo Deus e do Sapiens. Eu entendi a dica, cara. Eu entendi a dica. Mas eu não, eu já ia entrar com uma dica assim, tipo, cara, vamos imaginar agora, a gente conversou sobre as perspectivas de 2022, deu tudo certo. Agora, se der errado, então vamos pra filmes se a dica der errado, né? Uma série do Netflix, Sweet Tooth, também é de um vírus, né? Eu Sou a Lenda, do Will Smith, também, muito bom. E que mais? Vamos lá, filme pós-apocalíptico, que mais que tem? O Livro de Eli, também, excelente. Então assistam esses filmes e se preparem para um futuro apocalíptico. Que bom jeito de começar 2022. Né? Olha, é que você tem que pensar dos dois lados, né, bicho? Plano B. Mas Sweet Tooth é bem legal, hein? O ditado do planejamento, gente. Se planeje pro pior, mas espere o melhor, sempre. Boa. Muito bom. Pessoal, vocês querem deixar algum recado aí para o pessoal desse ano que tá começando? Eu vou deixar o recado, como eu tô no futuro já, queria deixar indicado também aqui para vocês assistirem Matrix, tá muito bom, tá? É excelente. Boa. É desejar um feliz ano novo, já que o Natal já passou. E nos vemos em 2022. Muito bom, cara. Boa. Muito bom. Tessaram algum desejo aí para os nossos ouvintes? Acho que o principal desejo, né, é que a gente comece um novo ano uma vibe muito boa, né? Por mais que 2021 aconteceu tudo que aconteceu, foi um ano muito bom. E eu sempre gosto de ver o lado bom da vida, né? Então, pedir para as pessoas sempre terem pensamentos positivos, né? E quando tiver um pouco precisando ouvir alguma voz amiga, abra o nosso podcast, escute nossas palhaçadas, né? Interage um pouco sobre os assuntos. Acho que vai ser um ano bem interessante para a gente avançar mais uma vez com essa frente. Do meu lado aqui, eu só tenho que agradecer por esse ano, né? Também o 21 foi cheio de desafio, mas que ano não é, né? E como o Futida falou, a gente, cara, assim, a gente acaba sendo muito otimista, mas sim, cara, ser otimista paga, vale a pena, né? Que você não vê pessoas de sucesso pessimistas, você vê pessoas otimistas. Que assim, que elas só alcançaram o sucesso porque elas acreditaram e correram atrás, né? E parte da crença é o otimismo, né? Então, para esse 22 a gente vejo bastante desafio, mas muita vitória também, né? E também o momento off-topic aqui, agradecer ao time aqui do podcast, foi um ano maravilhoso, muita risada, vamos repetir isso em 22, gente. Obrigado. Bom, Tessaro, legal, isso aí. Pô, prazer também dividir essa mesa aqui com vocês, sempre aprendendo a cada episódio, dando risada e
e descontraindo um pouco e compartilhar com vocês, né? Ou com você que está ouvindo aqui a gente. É um prazer. E 2022 vai ser com certeza o ano que a gente vai encarar de frente aí e também compartilha a visão dos nossos amigos que 2022 tem tudo para dar certo. A gente tem os desafios, mas pensar com otimismo é sempre a chave do negócio. Vamos lá então. Um abraço para todo mundo aí. Continuem com a gente em 2022 e até os próximos Papos Sem Ruptura. Um abraço, valeu, gente. Valeu! Valeu! Falou, Até gente. a próxima, Falou. espero que vocês tenham curtido nosso podcast. O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.